A nova linha de processadores da Intel, a Alder Lake, que vai ser a 12ª geração, ela já está quase chegando aqui no mercado e aparentemente ela vai ser uma grande revolução no mercado de processadores. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui. Então não vai embora e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no SérgioTech. Eu sou o Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no SérgioTech. Também dá um joinha no vídeo para dar uma força pra gente, para mostrar pro YouTube que você está assistindo ao conteúdo que eu posto aqui no canal. Beleza? Se você já está inscrito aqui no canal e quer nos ajudar mais ainda, considere se tornar um membro aqui do SérgioTech. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome aqui na tela com muito carinho para todo mundo ver a força que você está dando aqui pra gente. Beleza, galera? Gente, todo ano saem processadores novos, tanto da linha da Intel quanto da linha da AMD, né, que até esse presente momento e nos últimos 30 anos só tem essas duas empresas que fazem processador, né, para PCs, né? Então, nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos e meio ou 4, a Intel está totalmente estagnada nesse mercado. Ela não fez nenhuma grande revolução lá no mercado. Ela está basicamente até agora com a tecnologia que tinha lá na quinta geração de processadores, a sexta geração de processadores, que era Skylake. Ela está mais ou menos andando em cima dessa mesma arquitetura até o momento. Ela mudou um pouco na nona, um pouco na 10ª, mas basicamente ela ainda está nos 14 nanômetros, está nessa tecnologia meio ainda que está defasada, para falar a verdade. Funciona muito bem, tá? Mas ela está defasada por quê? Porque o concorrente, que é a AMD, lançou lá em 2016, 2017 os Ryzen, né? E o Ryzen veio chutando a porta já logo na primeira geração dele. Ele ainda não conseguiu bater a Intel na primeira geração. Ele ainda perdia em jogos, alguma coisa assim, porque tinha um problema muito sério, que a latência das memórias, que era extremamente alta. Então em jogos ele tinha uma perda, né, que era até razoável, né? Mas na segunda geração, no caso a AMD já deu a volta por cima, na terceira, na quarta, na quinta agora a Intel tá tipo, ela tá assim já, ela não tem o que fazer mais, porque a AMD ela tá superior em todos os quesitos, né? Lá em multitarefas, em performance por núcleo, ele está superior aos processadores da Intel. Como que a gente até consegue ver isso? Porque a Intel sempre custou muito mais caro do que os processadores da AMD. E se você olhar agora o preço, se você pegar os processadores do mesmo nível, né, que eles chamam de tier, né? Então você pega lá um Core i5 e pega um Ryzen 5, você vai ver que o Ryzen 5 é mais caro do que custa o Intel i5. Por quê? Porque o Ryzen está melhor, então a Intel o que ela pode fazer? Ela pode cortar o preço. Ele está ruim? Não, tá um excelente lá processador. Se eu tivesse dinheiro, que eu não tenho, eu provavelmente iria acabar pegando um Intel agora porque ele está mais barato e porque é bom. Então eu pegaria, não tem problema nenhum. Se eu pudesse escolher, eu queria pegar um Ryzen, né, um Ryzen 9, coisa assim, mas como, né, eu não tenho nem para comprar o Intel agora, quanto mais para comprar o Ryzen, né? Então, mas assim, opiniões, né? Coisas que a gente que entende um pouquinho lá de computador, a gente quer pegar sempre aquele melhor que a gente pode, né? Então, no momento agora é a AMD que está, no caso, na melhor lá nesse segmento, né? Mas a Intel, que ela não é, né, uma empresa fundo de quintal, né? Ela não é uma empresa que está no mercado para ela brincar. Ela está nesse tempo que ela está, né, tendo dificuldades nesse mercado, ela começou a desenvolver, já faz um tempo que ela está desenvolvendo essa nova arquitetura, tá? Quando a gente pega um processador que sai lá, por exemplo, esse ano, ele já está em desenvolvimento há uns 3, já não é agora que eles começaram a fazer, já faz tempo que ela está correndo atrás. E ela vai, e se for realmente tudo isso que eles estão mostrando, ela vai realmente mudar o jeito que os processadores vão trabalhar. Inclusive podemos, se der certo isso que ela está prometendo, pode esperar que a 6ª geração ou 7ª geração de processadores Ryzen vão copiar isso que a Intel está fazendo. E o que ela está fazendo? Até hoje, quando nós temos processadores, como que ele funciona? Ele tem nele aí, ele tem o die, né, que é aquele quadradinho que você tem o processador, e dentro dele tem vários outros quadradinhos que são os núcleos.
Então, se ele tem lá, por exemplo, você pega aí um Intel i9 aí, sei lá, que ele tenha 10 núcleos. Ele tem 10 quadradinhos dentro dele. Cada quadradinho desse que tem dentro dele funciona como se fosse 2 núcleos. Ele tem uma coisa que chama thread. O thread é o que? Ele está usando esse, vamos para o sistema operacional ou algum aplicativo que você está usando, ele está usando esse núcleo aqui. Só que ele não está usando ele em 100%, ele está usando 30% dele, 40% dele. Aí o que ele faz? Ele separa uma parte dele e pega essa parte que está sobrando e põe para trabalhar fazendo outra coisa. Isso é um thread, então ele entende como se fosse 2 threads por núcleo. Então, se você tem aí um nanoprocessador que tem 10 ou 8 núcleos, ele tem na verdade 20 threads, lá 16 threads, que é assim que funciona. Por isso que você tem o Ryzen 7, que ele tem 8 núcleos e 16 threads, porque cada núcleo equivale a 2 threads. Geralmente, tem processadores que não. Se não me engano, a 8ª geração lá da Intel, o i7 tinha 8 núcleos e pronto, ele não tinha 16 threads, era só o núcleo parado. Isso já está assim faz muitos anos, já faz mais de uma década que isso funciona assim. Mas o que eles resolveram fazer agora? Botar núcleos diferentes dentro lá do processador, ou seja, você vai ter o bichinho lá dividido no meio, e desse lado aqui você vai ter núcleos de alta performance e do outro lado núcleos de baixa performance. Como que isso funciona? Vamos supor que você está só lá navegando aí no seu computador, aí no seu Windows, está vendo um vídeo aí no YouTube, está vendo o Servotech aí. Ele não precisa estar com uma performance lá em cima para ele funcionar. O que ele faz? Ele desativa esses outros núcleos que são de alta performance e usa só os que são de baixa performance, que eles não precisam ser muito rápidos. Então, ele economiza muita energia, porque você vê um computador que passa muito tempo ligado, principalmente em laptops, né, ou notebook, né, que gasta bateria, né? Então ele não precisa usar tanta bateria. Então ele vai economizar a energia, ele vai esquentar menos, ou seja, ele não vai ficar tão quente, né? Ele vai automaticamente fazer menos barulho, porque a ventoinha do computador vai ter que rodar mais devagar, e ele é otimizado para esse tipo de tarefa. Então o sistema operacional, especialmente aí que eu quero entrar, especialmente o Windows 11, ele já foi feito basicamente em cima desse tipo de arquitetura. Então ele já vai funcionar muito bem com esses processadores da Intel. Então provavelmente quem tiver o Windows 11 e usar esses processadores novos da Intel vão ter um ganho de performance gigante. Em comparação com os processadores que são lá Skylake, que já são da 6ª geração, por núcleo ele vai ter até 40% a mais de performance do que esses processadores do que esses de 6ª geração. Então 40% é coisa pra caramba. Se você pegar agora um Intel que é de 11ª geração, nela, por exemplo, ele não tem 40% a mais de performance por núcleo. Aí você tem vários núcleos e vai ser muito legal, ele vai funcionar muito melhor. Eu estou com o site aqui, que é o do Tom's Hardware, que ele explica bem. Eu vou até deixar o link aqui na matéria, que ele é enorme, é uma matéria gigante, ó. Para vocês aqui olharem aqui, olha o tamanho que é a matéria deles. Eles explicam tudinho que você precisa saber dele. Eles dão tabelas e coisas assim, né? Basicamente eu já expliquei bastante do que é aqui. A arquitetura também, a Intel mudou agora. Ela vai chamar uma que ela chama de Intel 7 Enhanced Superfin, que é o que significa? Que ele vai usar uma arquitetura que é de 10 nanômetros. Ele não chegou no 7 ainda. Mas eu já fiz um vídeo de uma vez, já faz uns 3 anos já que eu fiz esse vídeo, que ninguém viu inclusive. Eu acho que ele teve 30 views, alguma coisa assim. E eu explicava o que era essa arquitetura e o que é essa coisa que eles falam que são os nanômetros, né? O que significa, né, esse tipo de litografia, né? Não importa se ele tem 5, 6, 10, 20 nanômetros, importa como que ele trabalha, tá? Então se esse Intel com 10 nanômetros tiver uma arquitetura boa e eficiente, não interessa se você tem um outro que tem 5 nanômetros, não significa exatamente que ele é melhor, significa que ele trabalha melhor, ele é mais econômico. Quanto menor for a litografia que tem
processador mais econômico, sim, ele é, né, energeticamente falando. Mas é basicamente isso que eu disse aqui, que está mais ou menos resumido até agora aqui, né? Eu fiz aqui até lá um resuminho que eu tô com a minha colinha aqui. O que esses processadores novos vão ter suporte? Eles vão ter suporte à memória DDR4. As primeiras placas-mãe que a gente vai ver que vão começar a chegar agora, provavelmente agora no outono, né? Outono lá fora. Então provavelmente vai ser aqui em novembro, antes de dezembro, porque dezembro já é inverno lá. Então eu chutaria que agora no final de outubro, começo de novembro, já vai chegar a 12ª geração da Intel. Ela vai ter suporte então para memória DDR4 e memória DDR5. Só que como está difícil fazer memória DDR5 por enquanto, nós vamos ter placas que vão ser híbridas. Nós vamos ter placas mãe que vão dar suporte a memórias DDR4 e memórias DDR5. Então vai ser igual foi quando entrou a sexta geração da Intel, que ela dava suporte ainda para as memórias DDR3 e memórias DDR4 na época. Tinha a placa-mãe que era híbrida, você tinha as duas memórias para você escolher, para você pôr na placa. Depois eles aboliram o DDR3 e foram para o DDR4 direto, né? A DDR5 vai ser basicamente a mesma coisa. Provavelmente no começo nós vamos ver memórias ainda com suporte a DDR4 ainda. Placas-mãe com suporte a DDR4 ainda. Mas a DDR5 ela vai ser muito boa, ela é muito mais rápida do que a DDR4 e aparentemente nós vamos ter um ganho de performance bem grande nela, se eles conseguirem resolver um probleminha, né, que é a latência. A latência das memórias da DDR4 são muito mais altas do que a DDR4, então vamos ver como é que eles vão trabalhar com isso. Ela vai precisar para variar de um novo soquete, para variar, porque a Intel não consegue fazer Bom, ela consegue, mas não faz, né? Ela não consegue pegar uma placa-mãe que você comprou né, tipo 2 anos atrás e lançar um processador novo para você pôr nela. Eles mandam você comprar uma placa-mãe nova que daqui dá suporte para o processador novo que ela lançou. Ela não faz igual no caso a AMD faz. A AMD, se você comprar uma placa-mãe lá em 2017, você está usando a mesma placa-mãe até hoje, botando o processador que saiu esse ano nela. Isso é uma coisa que a Intel não faz e muita gente tem birra disso, eu sou uma delas. Né? Porque se eu tivesse comprado lá em 2017 um computador que fosse AMD, eu poderia trocar só o meu processador agora e não ter que trocar o meu kit inteiro, porque a empresa cismou que eu sou obrigado a trocar o kit inteiro. Então, nisso a Intel não mudou, mas ela disse que vai mudar. A partir dessa nova geração, que é o Alder Lake, que vai usar o socket que é o LGA 1700, ela disse que os próximos processadores que ela for lançar nas gerações, ela não disse quantas gerações, mas nas próximas gerações, elas vão usar o mesmo socket. Então, teoricamente, você vai comprar uma placa-mãe agora e vai poder ficar com ela por muitos anos e trocar só o processador depois. Tomara que ela faça isso, né? Larga a mão de ser fominha lá, então. Pô, dá uma ajuda aí pro povo, né? Senão a galera vai continuar lá na AMD, filho. Ela vai ter esses núcleos híbridos, que eu já expliquei para vocês o que é, né? Que são os de baixa performance e os de alta performance. E nisso nós vamos ver uma coisa diferente na tabela de processadores, quando a gente for comprar um processador, que eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente vai ver agora lá o processador, a gente vê o que? Tantos núcleos e tantos threads. Então você vê lá, Intel i7, 8 núcleos, 16 threads. Ryzen 5 tem 6 núcleos, 12 threads. Sempre assim, que a gente chama de 6/18, 8/16, 4/8, são as coisas que a gente tem. Agora mudou, porque eles vai ter esse aqui, ó, que é o performance, que são os que eles chamam de P, e tem esse E aqui que são os mais econômicos, que é o E de efficient, que é de eficiência. Ou seja, você vai ter então 8 desses aqui núcleos que são de performance, que eles têm threads, ou seja, são 8 deles com no caso 16 threads, né? Mais 8 núcleos que são os núcleos de eficiência, que esses aqui não tem threads, então você fica com 24 threads. Então vocês veem que já muda aqui na hora que você vai olhar, tá vendo? Ele tem 24 threads no total, que seria o Intel, é o i9 12900K, é o KF, que ele não vem com placa de vídeo, é o KF, né? Ele vai custar $705, imagina quanto é que não vai custar no Brasil isso aqui, eu tenho até medo de olhar, vai custar, sei lá, R$4.000 um processador desse aqui no Brasil.
ele vai ter um cache enorme de 30 MB, mesmo assim ele vai ter menos cache do que tem o Ryzen 7 5800X. Ele vai sair para competir com esse Ryzen aqui, para ter ideia como a AMD está na frente, né? Vamos ver se ele vai trabalhar melhor. O Intel, lá, por exemplo, o i9, que não tem esses 8, no caso, esses cores que são extras, né, que são para eficiência, que por sinal ele custa $200 a menos quase, ele vai ter então 8 núcleos que são de performance com 16 threads. Esse daqui ele cai basicamente como são os Intel que a gente tem hoje, que são os 8/16. Por quê? Porque ele não tem esses núcleos que são de eficiência. Isso aqui vai dar um nó na cabeça da turma, cara. Vai dar um nó ferrado na cabeça da turma. O Ryzen 9, né, por exemplo, que a gente tem aqui, ele é o concorrente dele, ó, ele tem 16 núcleos e tem 32 threads. Ele tem o dobro de núcleos, threads, então a gente faz a conta fácil. O i7 e o 12700K, que vai ser o mais vendido, né, que é o que a turma que quer ficar no meio do caminho entre performance e custo-benefício, acaba ficando com o i7, né? Ele vai ter 8 núcleos de performance, ou seja, 8 núcleos e 16 threads, ou seja, lá 16 threads, mais 4 núcleos para eficiência, ou seja, são 20 núcleos, que são lá os 16 que são 8/16, mais os 4 que são de eficiência. Então vocês estão vendo como que vai ficar meio bagunçada a parte que vai ser para a gente entender como que os processadores funcionam. E essa é uma das coisas que eu quero deixar aqui. Eles vão mudar basicamente o jeito que a gente vê lá os processadores, como que eles funcionam, né? E aí tem os outros também, tem vários outros processadores, né? E o preço estimado, isso aqui não é oficial, o preço estimado, que é vazamento, então a gente não sabe. Então, um i7 12700K, que ele é o que tem esses núcleos que tem performance, né? Que vai ser o processador mais eficiente, né? Ele vai custar $495, é mais ou menos o que custa hoje, né? O Intel de 7ª geração, de 11ª geração, né? Então vai ser esses aqui, eles vão competir com os Ryzen, né? Então, outra coisa que eu achei interessante, né, é que o processador agora realmente mudou. Agora eles eram obrigados a fazer um novo socket porque eles mudaram o design dele. Ele ficou agora retangular, tá vendo? Ó? Tanto os que são para a linha móvel, né, que são os laptops, como os de mesa, eles ficaram retangulares, eles não são mais quadradinhos. E isso vai mudar bastante, né? Então tem aqui os que vão ser para laptop. Olha como é que vai ser esses de laptop. Eles vão ter, né, lá por exemplo, 6 cores que são de performance e 8 lá de eficiência. Então você vai ter lá um processador que você vai ter um laptop que vai ter 20 threads. Ele vai ser muito mais eficiente do que esses que nós temos agora. Esse aqui que é o mais fraquinho dele, que é 2/0, né? Que são dois, que ele vai ser basicamente aquilo que a gente tem hoje, que são esses Atom da vida, que é o Atom, que ele é o bem lá de entrada mesmo lá da Intel, né? Esse vai ser o mais fraquinho. Desses aqui eu nem recomendo vocês, ele já pega daqui para cima para ter performance, que eles chamam de Big, que são os Big Cores, né? E esses, né, pequenininhos, que são os Small Cores, que eles chamam. Então esse aqui é o Big Core e esse aqui é o Small Core, que eles chamam. Eles vão ser muito eficientes com memória, com energia. Vai ser uma beleza para a bateria do seu laptop. Aqui ó, nós temos aqui como que ele vai ser, tá vendo? Ó, como que eles são, ó. Eles vão ser lá quadradinhos, né? Eles vão ser um pouco mais esticadinhos. Eles vão dar suporte para, no caso que eu já disse, né, que é o DDR5, e para o PCI Express 5.0, o 4.0 e o 5.0, né? Vai dar uma diferença bem grande para quem usa esses SSDs, esses NVMe. Você vai ter taxas de transferência ali no HD, no seu SSD, de tipo 7 GB por segundo, 10 GB, é coisa pra caramba. Vai ser os computadores para você ligar, fazer cópia de arquivo, coisa assim, com essa tecnologia vão ficar muito rápido. Nossa, vai ser um regaço.
Os Ryzen também já dão suporte para isso daqui, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade, isso é novidade pro lado da Intel. Ele vai ter um recurso interessante que chama Intel Thread Director, que eles colocaram até aqui, que ele vai funcionar bem com o Windows 11. Com o Windows 11. Isso daqui é o seguinte, o Windows 11 ele já foi feito para trabalhar com núcleos que são ARM também. Os núcleos ARM que a gente vê são esses que tem telefone celular também. Ele tem muitos núcleos e o telefone do celular já tem esse tipo de arquitetura. Ele tem os núcleos dele que são para performance e os núcleos dele que são para baixa performance. Ele usa isso conforme ele precisa, para ele economizar energia. Por isso que o celular, a bateria dura um tempão, porque ele é econômico nisso. E eles vão colocar isso agora no caso com esses processadores que vão estar em laptops, né, e também em PCs de mesa, com essa arquitetura. E o que o Windows 11 vai fazer? Ele vai ficar analisando o tempo inteiro como que aquele processador está trabalhando, como que ele vai agir. E ele vai ter nela, por exemplo, você está tipo jogando um jogo ali, você está usando lá nela, por exemplo, ali você está rodando seu Call of Duty ali e ele está usando bastante da CPU. Você tem um desses da processadores que tem os núcleos de performance e os núcleos que são de eficiência. Vamos supor que ele já está usando todos os núcleos que você tem que são de performance, porque é isso que é destinado para o jogo, para coisa mais pesada. Ele vai usar o de performance e ele desativa esses que são de eficiência. E aí ele vê que ele não está conseguindo dar conta, ele não está dando certo, ele precisa de mais performance, ele precisa fazer mais cálculos. Ele vai conseguir ativar esses outros núcleos que estão desligados, que são os de eficiência, para dar uma forcinha para esses caras. Então nisso aí em jogo e para aplicações tipo renderização de vídeo, coisas em 3D, coisas pesadas, vai dar uma diferença bem grande e vai ser uma coisa que até agora os processadores da AMD não têm. Eles têm que ter na força bruta bem forte para eles poderem competir com esses outros processadores que vão estar trabalhando juntos. Alguns desses processadores, como o i9, até esses núcleos de baixa performance, eles vão ter threadings também. Então, se você tem um núcleo de baixa performance, ele vale por 2 também. Então, se você tem 4, ele tem o 4/8 ali de baixa performance, que é de eficiência. Então, ele vai dar uma força também para isso. E o sistema operacional precisa ter esse recurso, ele precisa ter a base no sistema operacional. Então, desde o desenvolvimento lá do Windows 11, a Intel já estava trabalhando com a Microsoft para isso também. Então, o Windows 11 já está preparado para isso. Tanto que teve até um atraso aqui no lançamento aqui da Intel, porque a ideia era lançar o Windows 11 junto com a 12ª geração de processadores da Intel. Então vai ter uma boa otimização aí. Vai ter algumas desvantagens, né? Que aparentemente jogos antigos, eles não falaram quais jogos e qual a data deles, quão antigos eles precisam ser. Mas os jogos mais antigos, talvez eles não funcionem com esses processadores mais novos. Eles não têm um suporte. Eles só vão funcionar se o desenvolvedor do jogo lançar um patch que vai adaptar o jogo para essas arquiteturas novas. Então, se você joga um jogo bem antigo, mas que ele é muito jogado, provavelmente ele vai ter suporte. Eles vão resolver esse problema para você. Mas talvez jogos bem antigos, sei lá, de 20 anos atrás, eles não tenham suporte mais com esses processadores. Mas não se preocupe que alguém vai dar um jeito de conseguir fazer a emulação desses jogos e eles vão funcionar perfeitamente, não vai ter problema. Mas é uma coisa para se deixar claro agora. Né? Esses jogos antigos são jogos que tem o DRM, que é aquele sistema anti-cópia, anti-pirataria. Né? Então se você tem um jogo, o seu jogo em pirata que você joga aí há 10 anos, ele vai continuar funcionando normal se não tiver o DRM. Então, ele tem muito mais coisa que isso, mas o vídeo está com quase meia hora. Se eu for falar tudo que eles colocaram aqui, eu vou fazer um vídeo quase 2 horas. Então eu vou deixar aqui, aqui na descrição aqui do vídeo, a matéria aqui certinha, explicando tudo que a gente sabe dele até esse presente momento, né? E tem alguns benchmarks que já vazaram dele. E eles estão realmente sendo superiores aos processadores da AMD, os Ryzen.
em benchmark, né? A gente não vê ainda como está funcionando, porque ninguém testou eles ainda para ver mesmo, né? Então, provavelmente agora no final de outubro, no começo lá de novembro, até o meio lá de novembro, eu acredito que esses processadores já vão ser lançados. É a arquitetura Alder Lake de 10 nanômetros, né, que é uma arquitetura nova que a Intel fez do zero, ela fez ela inteirinha do zero, é diferente dos outros processadores, que ela só foi dando aquele refresh, dando umas adaptadas. Esse aí foi totalmente redesenhado do zero, igual a AMD fez com os processadores Ryzen. Então podem esperar que vai ter coisa boa aí. E para você que quer trocar de computador agora, não troca, espera um pouco, porque já vai ter coisa mais nova no mercado, mais avançada. E mesmo que tenha coisa mais avançada e seja um pouquinho mais caro, os que nós temos no mercado agora vão também baixar de preço. Então às vezes você que está com o orçamento um pouco mais limitado, você vai poder comprar um computador até mais barato, porque quando sai uma linha nova, a linha antiga fica um pouco mais barata para eles venderem logo, igual acontece quando lança telefone, lança celular novo, né, que todo ano sai um novo, né? Então você vê que aquela linha que custava bem mais cara, ela fica bem mais barata, então também é bom para quem quer trocar de computador em todos os sentidos, em todas as possibilidades, né? Em todas as possibilidades. Então galera, perdão se o vídeo ficou muito grande, mas é que é difícil pra caramba fazer um vídeo assim, pequeno, é muito complicado. Eu estou resumindo, tem muito mais coisa para falar aqui para vocês, mas eu vou deixar a matéria para vocês lerem com mais calma, com mais paciência. Quem tiver mais interesse em ficar sabendo desses processadores novos da Intel. Esse tipo de vídeo aqui quase ninguém assiste, também as pessoas parecem que não gostam muito dessas coisas assim, né? Mas eu gosto lá de falar e é bom também lá deixar essas coisas aqui no canal também. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês, que tenha trazido alguma informação legal lá para vocês. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui para dar uma força pra gente, também dá um joinha no vídeo para dar uma força pra gente. Se você já está inscrito aqui no canal e quer nos ajudar mais ainda, considere se tornar um membro aqui do SourceTech. Vou fazer questão de colocar o seu nome aqui na tela com muito carinho, para todo mundo ver a força que você está dando aqui pra gente. Beleza, galera? Então um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Tchau, tchau.